Atenção, gravando. Olá, alunos do curso de Licenciatura em Matemática do Centro Universitário Internacional Uninter. Sejam bem-vindos a essa aula. Hoje eu vou trabalhar com vocês um exercício do capítulo 3 do livro base de vocês, tópicos de matemática aplicada, certo? Então, o exercício que eu trouxe é do capítulo 3, o exercício 9. Lá no final do capítulo tem uma série de exercícios que vocês estão fazendo. E aí, alguns alunos mandam as dúvidas para nós na tutoria. E isso é muito bom, porque a gente consegue ajudar e também identificar onde estão as principais dúvidas dos nossos alunos. Esse exercício que eu trouxe é um desses que vocês solicitaram lá na tutoria. Por isso, você que ainda tem dúvidas em muitos exercícios do livro, manda pra gente lá na tutoria, pede um vídeo com a resolução do exercício que a gente vem gravar para você, tá bem? Vamos acompanhar o exercício então aqui, o exercício 9? Vejam, gente, esse exercício ele trata de frações. Se você esqueceu disso, então vai lembrar agora para depois ser professor e lembrar seus alunos também. Então, o parênteses faz antes. Mas aqui no parênteses, você pode observar que tem soma, tem divisão e tem soma. E agora? O que você vai fazer primeiro? A ordem nas operações é que a multiplicação e a divisão
divisão e multiplicação dentro do parênteses, eu já fiz, já terminei. Agora nós vamos partir para a realização das somas que tem dentro dos parênteses. Então, lembrando, apesar disso aqui ser uma divisão e a gente pensar, mas a divisão vem antes da soma. Como nós temos o parênteses aqui, isso faz com que a gente precise resolver primeiro o parênteses para depois a divisão, ok? Então, vamos fazer a soma dessa parte e dessa parte? Como que nós fazemos soma de fração? Se nós temos o mesmo denominador, por exemplo, 1/4 mais 1/4. Vamos falar igual a gente fala para a criancinha lá. Você tem um chocolatinho, está dividido em 4 partes, 1/4 o teu irmão comeu, 1/4 você comeu. Quanto chocolate vocês comeram? 2/4. Então, quando o denominador é igual, basta somar o numerador. Isso é bem tranquilo. Mas quando o denominador é diferente, como que faz? Então, gente, existem vários métodos também. Você precisa achar frações que sejam equivalentes, que possuam o mesmo denominador. Então, por exemplo, o 2/3, ele tem que ser transformado numa fração que tenha um denominador 12, ou de repente para que eu pudesse somar esses chocolates e eu saber, eu descobrir qual fração equivale de um chocolate. Então, não tem como eu somar fração se eu, por exemplo, dividir um chocolate em 3 partes e o outro chocolate está dividido em 10 partes. Vai ficar confuso, os pedaços não vão ser do mesmo tamanho. Então, é por isso que quando o denominador é diferente, a gente precisa achar um chocolate que tenha os pedacinhos do mesmo tamanho. Às vezes, como nesse caso aqui, a gente pode dividir todos esses chocolates em pedaços com 12. Às vezes é um número que não está aqui, não é nenhum dos denominadores. Então, é por isso que a gente precisa achar o MMC. Descobrir em quantos pedaços eu vou poder cortar o meu chocolate para poder fazer essa soma. Beleza? Vamos ver então. Quando eu não tenho o denominador aqui, esse denominador é 1, certo? 1, 12 e 3. São os meus 3 denominadores. Qual que é o MMC entre 1, 12 e 3? Como o 12 ele é um múltiplo do 3 e do 1, é o próprio 12 que vai ser o MMC. Se você não percebe que não é, você vai fazer do ladinho aqui separado o MMC. Nesse caso, é o 12. E aí o procedimento de quando a gente faz o MMC, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. 12 dividido por 1 vezes 1. 12 dividido por 12, 1 vezes 10. 10, desculpa, errei aqui a divisão, né? 12 dividido por 1, não é 1, né? 12 dividido por 1 é 12, vezes 1 é 12, desculpa. 12 dividido por 3 é 4, vezes 2 é... Nós temos frações com o mesmo denominador. Eu fiz um denominador para todos, você poderia fazer separado se você desejasse. Então, somando aqui, 30 dozeavos é o resultado do meu primeiro parênteses, dividido por 12 oitoavos. Que vontade que aluno tem nessa hora de tacar uma caneta ali, um lápis, e simplificar o 12 com o 12. Porque lá no primeiro passo a gente tinha feito isso. Não pode. Por que não pode? Porque aqui é divisão, não é multiplicação. Então, presta atenção. O procedimento da divisão é repetir Então, nós vamos repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso, que é 8 dozeavos, da segunda fração.
Muito bem. Você pode multiplicar 30 vezes 8, colocar o resultado dividido por 12 vezes 12. Ou você pode, nessa etapa, eu gosto mais de fazer isso, já ir simplificando o que for possível. Então, vejam como ainda há um outro número que você pode simplificar aqui, tanto faz o 10 e o 12, ou o 2 e o 12. Dá para dividir por 2, ficará 6. Então, aqui a gente tem 10 sextos. Dá para fazer mais uma simplificação ainda, dividindo por 2, tanto o numerador como o denominador. Muito menos passos que a professora e cheguei em 5/3. Perfeito, que ótimo. Fiz de um método diferente e cheguei em 5/3. Ótimo. Como eu falei, a fração, né, cada um vai usando uma técnica diferente, às vezes alguns fazem por MMC, outros fazem a fração equivalente, já vão simplificando antes ou depois. O importante é que você realmente tenha chego em 5/3, que é o resultado dessa expressão, certo? Eu fiz bem detalhado, passo a passo, para que o aluno que tem um pouco mais de dificuldade, que manda as dúvidas às vezes na tutoria, possa compreender também. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Mande dúvidas lá na tutoria, que assim a gente sabe quais exercícios vocês desejam que a gente grave para vocês. Obrigada!